assim, eu queria que você me ajudasse a entender, né, entendendo a imunossupressão dentro desse cenário como um todo, quando a gente conversa sobre programas, né? Porque, em geral, e se eu estiver falando mais uma vez alguma besteira, se é de casa, você pode me corrigir. Em geral, quando a gente fala dos programas, né, você tinha a questão dos programas anticoxidianos, os programas dos promotores, né, o programa de melhorador de desempenho, os programas para controle de coccidiose, tem a dieta propriamente dita na questão da nutrição. Aonde que, dentro desse universo de anticoxidianos, melhoradores de desempenho e ingredientes, entra a imunonutrição? Onde que ela se encaixa nesse contexto todo? Porque hoje eu percebo que vários produtos existem vários produtos ou várias tecnologias no mercado que se posicionam como produtos direcionados à imunonutrição. Como esse universo, você que esteve dentro da agroindústria, né, e hoje com a consultoria, como que você vê essa inserção da imunonutrição no contexto de todo do programa, vamos dizer assim, nutricional? Sim. A gente tem por hábito separar as coisas, né? Vamos falar de anticoxidianos? Ok, então estamos falando aí de químicos, ionóforos, programas N, rotações, vacinas, dependendo da condição a gente usa vacinas. Bom, agora vamos mudar de assunto então e vamos conversar sobre os programas preventivos, seja com melhorador de desempenho, seja com aditivos, qualquer outra ferramenta. E em paralelo a isso tem um nutricionista lá formulando e preocupado com o melhor cenário de níveis nutricionais para atender requerimentos nutricionais do animal. Quando na verdade isso tudo acontece junto. Né? Exato. O animal está sujeito a tudo isso ao mesmo tempo. Apesar da gente talvez pensar isso separado, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Então, facilita o nosso trabalho separar tudo, mas em algum momento a gente precisa juntar isso tudo e fazer isso tudo se conversar. Então, eu montar um programa anticoxidiano já fazendo um paralelo com o programa preventivo de melhoradores de desempenho ou de alternativos, né, com os aditivos, e sentando junto com o nutricionista para discutir níveis nutricionais, uso de enzimas ou alguma outra estratégia para reduzir, por exemplo, nutrientes não digestíveis, que o animal não vai aproveitar e que, em última análise, ficam disponíveis para a microbiota e, no geral, não é a parte boa da microbiota, vamos dizer assim, faz parte do nosso trabalho. Né? Então, eu acho que a terminologia imunonutrição ela veio para abraçar esse conjunto. Eu acho que não é mais um ingrediente nesse bolo, é o bolo. Eu acho que a gente está juntando tudo para justamente compreender melhor como isso tudo acontece, como todos esses ingredientes interagem no final das contas. Então, posso dizer que quando se fala de imunonutrição, nós não estamos falando necessariamente de um produto em si que é colocado ali, que vai imunomodular, é o conjunto. Ou seja, quando eu faço um programa de anticoxidiano bem feito, associado com meus melhoradores ou soluções naturais, eu estou a minha dieta, a minha formulação de dieta ou da minha nutrição está com foco em melhorar a imunidade. É isso? Um dos focos é justamente esse, sim. Quando a gente junta isso tudo, a gente está focando nisso. Quando a gente aborda esse tema, eu gosto muito de trazer o conceito de saúde intestinal, porque em última análise a gente está lidando com o intestino da ave. Né? Quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em desempenho, a gente está fornecendo os ingredientes necessários para o animal se aproveitar desses nutrientes e no final nos entregar um desempenho satisfatório. Mas a gente precisa dar um mínimo de condições para esse animal responder. Né? E esse mínimo de condição passa por saúde intestinal. Então, eu gosto de trazer esse conceito para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma microbiota estável nesse intestino. Certo. E quando eu falo por estável, eu não estou falando de que a gente necessite de uma certa
abundância ou diversidade, ou que a gente deva suprimir a microbiota. Depende muito do perfil do trabalho que a gente vai fazer. Mas a gente precisa ter essa microbiota estável. Né? Disbiose. Disbiose nada mais é do que uma alteração na estabilidade da microbiota. E isso nos traz prejuízos. Então, estabilidade da microbiota. Segundo ponto, o intestino ele precisa ter uma capacidade de se proteger dos desafios que estão na luz intestinal. Se a gente for pensar do ponto de vista prático, a luz intestinal é o meio externo. Né? Qualquer coisa que a ave ingerir vai estar na luz intestinal. É como a pele da ave, né? Como a nossa pele, o intestino vai sofrer basicamente as mesmas agressões. Então ele precisa ter uma capacidade de se defender. Como é que ele faz isso? Muco, ele tem uma capacidade de barreira. Quando a gente fala em micro-organismos, o sistema imunológico tem que estar respondendo bem. E ele precisa ter uma capacidade de responder de uma forma rápida a esses desafios. Ele não pode demorar muito tempo enquanto ele está sendo agredido, porque vai prejudicar o tecido entérico como um todo. E os nutricionistas talvez não vão gostar do que eu vou falar, mas o terceiro ponto e último dessa lista é uma capacidade adequada de digestão e absorção dos nutrientes. Por que vem por último esse? Se deveria ser o nosso objetivo principal. E é o nosso objetivo principal. Sim. Mas ele vem por último porque se eu não tiver os outros dois pontos, se eu não tiver uma microbiota estável e uma mucosa protegida que saiba se defender, eu não consigo fazer a absorção. Então eu preciso desses 3 pontos bem equilibradinhos para que o intestino cumpra o seu papel fisiológico. Né? E a partir disso a gente pode conversar sobre várias coisas. Aqui está inserida a imunonutrição. Né? Quando a gente fala da microbiota estável, porque ela também é uma estabilidade não só entre os micro-organismos, mas dos micro-organismos com o próprio hospedeiro, com a própria ave. Isso requer que o sistema imunológico não responda exageradamente contra esses micro-organismos. Então, aqui precisa de um equilíbrio. E entra a imunonutrição justamente para gerar ou proporcionar esse equilíbrio.